Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma edição do Espírito Santo em Debate. Hoje nós vamos falar sobre acidentes de trabalho. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o Stanislau Talon Bose, que é procurador do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, e também o José Luiz Pimentel Bazeto, delegado de acidentes do trabalho da Polícia Civil aqui do Estado. A gente começa já perguntando, né? O que pode ser considerado acidente de trabalho? O que são os acidentes de trabalho, doutor Stanislau? Qualquer evento que possa influir na saúde ou na segurança do trabalhador. E aí nós temos, sim, os acidentes típicos, que são aqueles que ocorrem exatamente em decorrência do trabalho, no ambiente de trabalho, e que vai afetar o trabalhador. Doutor Zé Luiz, aqui nós temos já uma delegacia especializada nesse assunto. Como é que funciona o trabalho de vocês nessa delegacia? A Delegacia de Acidente de Trabalho ela foi criada para apurar as causas que levaram à ocorrência daquele acidente de trabalho. Nós instauramos o inquérito policial mediante uma ocorrência que é documentada e começamos a investigação. Dentro dessa investigação, a gente junta as perícias, termos de depoimentos e traçamos um nexo de causalidade, na maioria dos casos envolvendo o empregador ou o seu preposto, como responsável por essa ocorrência. Os empregados hoje eles estão mais conscientes, até mesmo para fazer denúncia ou para prestar queixa no Ministério, na delegacia? Olha, na delegacia, no que tange à lesão corporal, nós temos dificuldade de notificação, porque não existe uma legislação própria que obrigue que no caso de lesão corporal seja comunicada à delegacia. Porém, quando se trata de acidente fatal, a notificação é mais realista. Por quê? Porque é uma morte violenta, considerando ser morte violenta, dá entrada no departamento médico legal e o CIODES informa a delegacia. Com essa informação, nós passamos a investigar as causas desse fato, as causas que antecederam para que ocorresse o acidente de trabalho. Doutor Stanislau, quais as sanções que as empresas podem sofrer por conta de não se prevenirem no que diz respeito a acidente do trabalho? No aspecto penal, doutor Zé Luiz é a autoridade mais indicada para falar, mas o simples fato de não observar as normas de saúde e segurança já pode ser enquadrado no crime do artigo 132 do Código Penal, que é a exposição a perigo. Não precisa ter o dano potencial, mas a exposição a perigo. Ainda do ponto de vista penal, a lesão corporal, a pena por lesão corporal pelo próprio homicídio, que seria a morte do trabalhador. Administrativamente está sujeito a multas, tanto pelo descumprimento da legislação quanto pela ocorrência do acidente em si. E na esfera civil, as partes prejudicadas, o trabalhador ou seus sucessores, podem obter indenização. O trabalhador ou os seus sucessores, os seus dependentes econômicos, têm direito a prestações previdenciárias e a Advocacia Geral da União tem ajuizado também ações regressivas em face dos empregadores que causam acidentes de trabalho para o ressarcimento aos cofres da Previdência Social. E nós, do Ministério Público do Trabalho, em defesa da sociedade, também costumamos ajuizar ações e pedir indenização pelo dano difuso ou dano coletivo, aquele que não é individualizado, mas afeta toda a sociedade ou a coletividade de trabalhadores. As pessoas já perderam um pouco do medo de denunciar acidente de trabalho, porque acontece várias vezes, é muito comum o sujeito ter um pequeno acidente ou ter um acidente qualquer dentro da empresa, fica sob licença 15 dias, 20 dias em casa, volta e tudo certo. As pessoas já perderam o medo e começam a denunciar ou ainda não? Ainda não. Ainda há uma certa resistência à notificação dos fatos, mas o trabalhador, quando se acidenta, ele tem direito à garantia provisória no emprego de 12 meses. Então, teoricamente, ele não voltará desempregado, então ele poderia fazer a denúncia. No Ministério Público do Trabalho, nós apuramos também as denúncias anônimas. O cidadão pode se dirigir por telefone ou pela página da internet da instituição e formular sua denúncia, ainda que anonimamente ou sob sigilo. O senhor pode falar para a gente o número de telefone? 2125 4500. 2125
4500. Ok, então é mais fácil denunciar. Então procurar a delegacia, A né? Delegacia de Acidente de Trabalho. Que funciona? Ela funciona no segundo andar do DPJ de Vitória, situado ali no bairro Horto, na capital. Ok. Doutor Zé Luiz, quais são as áreas, né, as empresas, construção civil que tem o maior número de casos de acidente de trabalho ou ainda é acidente rural, trabalhador rural? Olha, nós temos observado na delegacia que não existe, eu não tenho essa estatística no momento, mas eu tenho observado que o acidente está ocorrendo em qualquer local de trabalho, não só na área de construção civil. Ocorre também no campo. Eu tenho lá inquérito instaurado que trabalhador teve a sua vida ceifada em virtude de corte de madeira. Na área de granito, por exemplo, placas que caem sobre o trabalhador ou cortes, lesão corporal de natureza grave, com perda de membros, perda de movimento. Isso tem ocorrido, a gente tem observado essa situação. E não só na construção civil. Nós temos observado em todas as áreas do trabalho. Perfeito. Esse número que o senhor acabou de me dizer, de 90%, cerca de 90% de acidentes são fatais, não preocupa? Porque de 41% 90% significa que mais de 30% apenas este ano, em 2011, foram fatais, não é isso? Eu tenho lá na delegacia, eu fiz um levantamento de 2011, são 37 inquéritos instaurados por acidente de trabalho fatal. E são o restante, né, 10 inquéritos instaurados por lesão corporal. Nós temos 47 inquéritos instaurados. Preocupa porque a gente nota que está havendo uma banalização, principalmente por parte dos empregadores e dos seus prepostos que são responsáveis pela fiscalização. Você narrou aí no âmbito penal, qual a obrigatoriedade do empregador. O empregador ele tem por lei, no direito penal, de zelar pela vigilância, segurança e saúde do trabalhador. Isso está inserido nas normas do Ministério do Trabalho e, em especial, no artigo 3 do Código Penal, em que o empregador, né, ele não diz empregador, ele é responsável pela vigilância, saúde e segurança do trabalhador. Eu vou explicar de um modo mais fácil para a pessoa entender, porque se eu for falar mais didático, tecnicamente, no artigo 3 do Código Penal, nós temos a relevância da omissão, né, do responsável pela prática do delito. Ali, vamos dar um exemplo. O empregador ele é responsável pelas normas trabalhistas, de zelar pela saúde, segurança e fiscalização do trabalho, para que não ocorra. Uhum. O artigo 13 dá essa causa da relevância da omissão. Então, quando vai se apurar um inquérito, vai apurar o acidente de trabalho no inquérito, você vai ver o nexo de causalidade, que está inserido ali naquele artigo 13 do Código Penal. O empregador ele poderia ter agido de outra forma para que ocorresse esse delito, esse fato, esse acidente? Vamos lá, poderia. O que ele errou? Ele não fiscalizou. É obrigação dele, pela norma trabalhista, de fiscalizar o trabalho. Mas o cara subiu porque ele quis. Não, mas tem alguém ali para fiscalizar, ele não quis. Mas o trabalhador tem culpa exclusiva porque nós demos o material e ele subiu a si mesmo numa construção civil e caiu. Não, mas você não fiscalizou, você não treinou. Então, se você tem por lei a obrigatoriedade de fiscalizar e treinar, pelo artigo 13, há um nexo de causalidade. Se você tivesse treinado esse cara, tivesse fiscalizado, não teria ocorrido esse fato. Então, o empregador ou seu preposto, que é o responsável pela segurança do trabalho, vai responder e pode responder por homicídio culposo ou lesão corporal culposa. Doutor Stanislau, quem é responsável por fiscalizar, inclusive a fiscalização da empresa? Existe algum órgão, algum método de fiscalização? Não. Como o doutor José Luiz disse, a obrigação primeira é do empregador. A lei comete ao empregador a obrigação pela rigidez, pela sanidade lá do ambiente de trabalho. Então, o ambiente de trabalho é responsabilidade do empregador. Apenas e exclusivamente? Não.
E o poder público tem também. Então, a fiscalização do trabalho, a auditoria fiscal do trabalho, ela vai fiscalizar. Infelizmente, nós não temos agentes de inspeção suficientes para abordar todos os ambientes de trabalho no Estado ou no país. Então, às vezes, há alguma empresa que não vai ser fiscalizada e pode ocorrer acidente ali. Então, o poder público pode ir lá e fiscalizar. Há uma fiscalização posterior, por exemplo, pela fiscalização previdenciária, quando o fato já está consumado. E aí, para ver a notificação, que toda acidente trabalhista de notificação compulsória, obrigatória, e o Ministério Público do Trabalho vai fiscalizar também o cumprimento da lei nos ambientes de trabalho cujos fatos lhes são noticiados, lhes são denunciados. Porque nós não temos como ir também as empresas escolher. Então, nós precisamos que as pessoas denunciem os fatos, noticiem os fatos. E uma das grandes fontes nossas é a imprensa, né, que a imprensa está muito mais presente nos ambientes e noticia os acidentes, e a partir das reportagens nós instauramos os inquéritos, os procedimentos de investigação. Então, nós teríamos essa função de fiscalizar. E posteriormente, uma ação do Poder Judiciário que poderia, então, obrigar o empregador a adotar as medidas necessárias à saúde e segurança do trabalho. Ok. Eu vou fazer agora um pequeno intervalo, vou pedir licença a vocês dois. O Espírito Santo em Debate volta num instante só. Até já. Estamos de volta com o Espírito Santo em Debate. Hoje a gente está conversando sobre acidentes de trabalho e recebendo o Dr. Stanislau Talon Bozzi, que é o procurador do trabalho aqui no Estado, e também o José Luiz Pimentel Pazeto, delegado de acidentes do trabalho da Polícia Civil. Dr. Pazeto, responde para mim, no campo, quais são as maiores queixas dos trabalhadores? Nós vivemos num Estado que tem uma agricultura muito forte. Muitas vezes, esses acidentes devem ficar escondidos por estarem longe da imprensa, né? E existe mesmo falta de cuidado nesses lugares? O local que a gente mais observa. Por quê? Porque o campo é um trabalho mais rudimentar, mais artesanal. E os empregadores, as pessoas que contratam esses trabalhadores rurais, não se preocupam em fornecer equipamentos de segurança, nem vigilância, nem treinamento. Se você observar no campo, onde passam redes, né, correntes de energia, principalmente de alta tensão. Então, geralmente há cortes de árvore, pastagem, trabalho no campo. O que isso acontece? Esse trabalhador, sem nenhum equipamento, sem nenhum treinamento, sem nenhuma fiscalização de um responsável, ele acaba encostando num fio desse, num corte de madeira, por exemplo. Uma madeira pesada pode cair, corte de cana, sem nenhum equipamento, a pessoa pode perder um membro, um dedo. Construção de cerca de arame farpado, pode atingir um olho, você entendeu? Então existe essa situação. Não há no campo fiscalização como deveria ter. Então a gente observa que no campo também ocorre. E os cuidados que tem que ter são os mesmos que a gente vê na capital. Vigilância, saúde e segurança do trabalhador. Doutor Stanislau, como é a dificuldade de se apurar esses fatos no campo? É ainda maior? Sim, a maior dificuldade é ter o conhecimento do fato. A partir do conhecimento do fato... denuncia menos no campo, menos, né? no campo. Mas, chegando ao conhecimento, vai ser feita a investigação. Tanto a delegacia especializada em acidente de trabalho vai fazer a investigação sobre o aspecto criminal e a fiscalização do trabalho e o Ministério Público do Trabalho sobre o aspecto da legislação trabalhista, da legislação protetiva do trabalho. O importante é chegar à notícia do fato. Chegando à notícia, vai ter apuração. Como as cidades do interior são pequenas, são mais distantes, a grande imprensa não faz a cobertura, essas notícias chegam mais raramente ao nosso conhecimento, mas chegando elas são apuradas.
algum tipo de parceria entre o Ministério Público do Trabalho e a delegacia ou são trabalhos paralelos? Nós não temos um convênio formal, salvo equívoco, mas nós atuamos sempre tentando prestigiar um trabalho do outro. Então, chegando ao nosso conhecimento assim, de trabalho, nós noticiamos a delegacia especializada e, instaurado inquérito policial, a delegacia especializada nos encaminha cópia também e noticia a instauração do inquérito. Então, as apurações se dão paralelas, o aspecto penal e o aspecto trabalhista. Havendo parceria, o senhor acha que melhoraria e ajudaria, na verdade, nas apurações, doutor José Luiz? Claro, nós já fazemos, como o doutor Stanislau mencionou, nós já fazemos uma certa parceria. Apesar de não ter normatização nesse sentido, a gente, por exemplo, quando o Ministério Público ele instaura um inquérito civil, ele encaminha peças do inquérito para nós, para que talvez um fato que nós não temos conhecimento. E quando nós instauramos o inquérito, a determinação lá na delegacia é que sejam encaminhadas cópias ao Ministério Público do Trabalho para conhecimento. Quando a pessoa vai fazer algum tipo de queixa ou denúncia na delegacia, ela ainda sente medo de ser coagida, o mesmo parente das vítimas, ou ela pede algum tipo de anonimato? Como é que funciona? Olha só, se chegar uma denúncia anônima para a gente, nós vamos apurar. Agora, quando a pessoa vai à delegacia, nós reduzimos a termo. Geralmente a gente percebe que o empregado, ele fica assim, fica com medo de depois não ter, depois que melhorar, sofrer alguma represália e não conseguir um outro emprego. Então a gente percebe essa situação realmente. Mas isso ocorre quando se trata de lesão corporal, como eu falei com você. No caso de acidente fatal, a delegacia toma conhecimento e imediatamente a gente instaura o inquérito policial. Por outro lado, a lesão corporal, ela depende de representação. Isso vai depender da vítima. Se ele representar, nós vamos fazer o procedimento e encaminhar para o Ministério Público Estadual. Se ele não representar, a gente não toma nenhuma atitude. E a gente tem percebido que o empregado, ele se sente, não sei se é a palavra coagido, porque coagido você tem que, alguém tem que coagir, ele se sente assim com medo de ser prejudicado mais à frente. No caso de lesão corporal, como é que funciona? É fácil o exame de corpo de delito? No caso de lesão corporal, quando a pessoa quer tomar uma providência, e se for lesão corporal grave ou gravíssima, nós encaminhamos a pessoa a exame, departamento médico legal, juntamos o laudo, tomamos a termo a declaração da pessoa para apurar em que circunstâncias ocorreu o fato e, no caso, se houver um indiciamento de algum responsável por aquele fato, nós vamos indiciar e encaminhar ao Ministério Público Estadual para propor a ação penal em desfavor daquele que foi o responsável pela ocorrência do fato, do acidente de trabalho. Doutor Stanislau, os acidentes de trabalho, eles são fatalidades ou, em geral, eles são previsíveis? Em regra, todo acidente de trabalho é previsível. A maioria dos acidentes de trabalho ocorre por ação humana. Logo, a ação humana ela é sempre previsível. Obviamente, há fatos que escapam à nossa vontade. Por exemplo, a queda de um raio que atinge um trabalhador no campo, por exemplo, ou no alto de um edifício. Isso é um acidente de trabalho. Mas e aí não dependeu da ação humana. Pode ser previsto um fato desse? Pode, pela meteorologia, pelo acompanhamento, mas aí é exigir demais também do empregador. O que nós temos que perder é essa cultura de que o acidente é uma fatalidade, é uma ocorrência natural. Isso não é. Não existe fatalidade. Ou se existe, existe muito pouca. Podemos ter prevenção sempre. Todas as ações humanas são previsíveis ou previstas. Logo, não há razão para que haja tantos acidentes. Os nossos telespectadores fizeram perguntas via internet, mandaram para a gente através do Twitter, Assembleia_ES. O Matheus Gonçalves perguntou, e aí eu vou ver quem fica mais à vontade para responder. Eu acho que é o doutor José Luiz. No caminho casa-trabalho, sofre um acidente, pode ser considerado acidente de trabalho ou não? Olha, é considerado acidente de trabalho. Por quê? Aí, porque ele já saiu de casa a serviço da empresa. Então, todo acidente de trabalho é aquele que ocorre a serviço da empresa, né? Agora,
não cabe à delegacia de acidente de trabalho apurar. Por quê? Porque é um acidente equiparado. Não é um acidente propriamente dito, não é um acidente específico. É considerado um acidente de trabalho. Isso aí. Mas aí vai ser considerado para questões previdenciárias e trabalhistas, que o doutor Stan ele pode melhor responder. Na seara penal vai ser apurado o acidente de trânsito que ocorreu naquele trajeto casa-trabalho, vai ser apurado como ocorreu. Agora, vamos dar um exemplo. A pessoa sai de casa com o veículo da empresa. Aí sim, a Delegacia de Acidente de Trabalho pode apurar para verificarmos as condições que estava esse veículo. Se existia manutenção nesse veículo, isso aí pode ser sim passível de apuração pela Delegacia de Acidente de Trabalho. Agora, se ele sai de casa no carro dele ou no ônibus para ir para o trabalho, é acidente de trabalho, sim, mas vai ser verificadas as questões trabalhistas e previdenciárias. Posso complementar? Claro. Eu ia pedir, inclusive. Não, o acidente chamado de trajeto, esse aí, ele por lei é equiparado ao acidente de trabalho, mas em si ele não decorre da atividade laborativa. Agora, existem acidentes de trânsito que são acidentes de trabalho típico, é o que o Dr. José Luiz falou. O motoboy, por exemplo, o motorista, aquele trabalhador que trabalha na rua, um vendedor externo, um camelô, o carteiro que trabalha na rua, se tiver um acidente de trânsito, esse vai ser um acidente de trabalho típico, porque o ambiente de trabalho daquele trabalhador é a própria rua. Então, há que se fazer essa diferenciação. O acidente de percurso, ele é equiparado a acidente de trabalho. Em rigor, ele não é um acidente de trabalho, ele é por equiparação, porque ele não ocorre no ambiente de trabalho. Doutor Stanislau, qual é o tipo de denúncia mais comum que vocês recebem no Ministério Público? No Ministério do Trabalho, desculpe. Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho. Isso. Nós recebemos as mais variadas denúncias. Nós temos várias frentes de trabalho. Nós temos, por exemplo, no setor sucroalcooleiro, análise das condições de trabalho. Nós temos na construção civil, que é um índice alarmante de acidentes no estado e no país. Recentemente agora a empresa divulgou 9 trabalhadores mortos numa queda de elevador em Salvador. Ou seja, os elevadores eles são arcaicos, eles têm que ser mudada a tecnologia daquelas roldanas, o freio de trava ele não funciona. Então, nós atuamos em várias frentes. A construção civil é uma delas. Os maiores acidentes da construção civil na nossa situação são choque e queda de altura. Mas há outros tipos de acidente. Se pegarmos as estatísticas da Previdência, um grande número de acidentados está no comércio. Mas comércio? Assalto e acidente de trajeto. Então, assim... Assalto também é considerado? Isso. Ele é porque gera os reflexos na saúde do trabalhador, na saúde mental, né, do trabalhador. Então, há muitos assaltos em comércio com ferimento, né? Então seria o caso de lesão ou homicídio. E há também os acidentes de trajeto. Por isso que o comércio ele aparenta estatisticamente entre os primeiros colocados em acidentes. Mas vejam que não são acidentes típicos, geralmente, são de trajeto. E quando são acidentes típicos, eles são em virtude de ação de terceiro, e não do próprio empregador. Pressão psicológica no trabalho também é considerado acidente de trabalho? A pressão psicológica ela vai influenciar na saúde do trabalhador e se ela decorre de algum fato relacionado ao trabalho, ela vai ser considerada, sim, acidente de trabalho. Porque a doença do trabalho, ela também é equiparada ao acidente do trabalho. Então, não seria um acidente de trabalho típico, mas seria por equiparação. Então, a pressão psicológica que venha a causar um dano ao trabalhador, por exemplo, uma depressão, e há casos graves que levam até ao suicídio, isso é considerado acidente de trabalho porque é uma doença do trabalho, uma doença psiquiátrica, uma doença mental. Perfeito. Doutor Stanislau, repita, por gentileza, o número em que as pessoas podem fazer denúncia ao Ministério Público do Trabalho. É 2125 4500. Perfeito. Doutor José Luiz, onde é que as pessoas podem encontrar a Delegacia do Trabalho aqui no Estado? Ela funciona ali onde é o DPJ de Vitória, no bairro Horto,
atrás da Ciretran, né, na Rua da Feira de Gurijica. E nós estamos funcionando lá de 8 às 18, onde as pessoas podem fazer as ocorrências, prestar as declarações e solicitar exames para serem encaminhados ao Departamento Médico Legal. E eu oriento a pessoa que sofreu um acidente de trabalho que procure, mesmo que ela não vá tomar nenhuma providência coercitiva contra a empresa, mas que procure a delegacia para que seja encaminhada a exame do Departamento Médico Legal para documentar o fato, você entendeu? Porque mais à frente, por exemplo, ela pode precisar desse documento. Ali ela vai ter, ela tem a delegacia à sua disposição, é um órgão público que foi criado para atender as pessoas, em especial as pessoas acidentadas, e ela vai documentar aquele fato num laudo de lesão corporal. Ela guarda aquilo, se ela não for adotar providência nenhuma contra a empresa, que depende dela, se for uma lesão leve, mas ela guarda aquele documento com ela, que mais tarde ela pode mudar de ideia, ou ela pode precisar até desse... para fins previdenciários. Para fins previdenciários, para qualquer outro fim, ela tem aquele fato documentado. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois aqui. O Espírito Santo em Debate de hoje fica por aqui, mas eu aguardo você no nosso próximo encontro. Até a próxima. Tchau.